Shalom a todos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas. Nós estamos a 11º dia da nossa jornada de 60 dias das ruínas ao perdão, dentro do mês de Elu. Estamos na quarta etapa, na quarta temporada em que nós estamos buscando a reconstrução e a restauração das nossas vidas. Estamos vivendo um tempo de exame, um tempo de correção dos nossos caminhos, um tempo de aproximação do Senhor. No mês de Elu, esse mês nos convida a olhar com sinceridade para dentro de nós mesmos, buscarmos a nossa identificar aquilo que precisa ser reposicionado diante de Deus nas nossas vidas. Nesse 11º dia, somos conduzidos a uma das imagens mais profundas deste período. O rei está no campo. É a figura do mês de Elu, é a figura do rei que se aproxima do povo e oferece oportunidades de reencontro. Por isso, hoje não falaremos apenas sobre reconhecer os nossos erros. Nós falaremos sobre voltar ao centro, corrigir excessos, restaurar aquilo que está em falta e não fugir quando o Eterno iluminar áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. Eu quero ler com você texto sagrado das Escrituras que está em Gênesis 45, a partir do versículo 1, um texto maravilhoso, conhecido, mas que vai nos trazer algumas verdades. Então, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhes puderam responder, porque ficaram atemorizados. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se a ele. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, pois, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não demores. Habitarás na terra de Gozém e estarás perto de mim, tu, teus filhos e os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tem. Aí te sustentarei, porque haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e a tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos e meu irmão Benjamim. Vê também que sou eu mesmo
quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou e, abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles, pelos seus irmãos falaram com ele. Colossenses capítulo 3. Só a título de curiosidade, segundo os sábios judeus, só houve 2 anos de seca, de escassez no Egito. Porque com a descida de Jacó para o Egito, quando ele ora pelo faraó, segundo os sábios, a seca, a, a escassez acabou. Deus fará na vida de Jacó e a bênção do Senhor e foi eliminada a maldição. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O 11º dia nos coloca diante de uma questão extremamente importante. É possível continuar caminhando e ainda assim estar caminhando fora do centro da vontade de Deus? Nem sempre o afastamento começa com uma grande ruptura. Muitas vezes começa silenciosamente, um limite ultrapassado, uma palavra que não deveria ter sido pronunciada, uma atitude repetida, uma concessão aparentemente pequena, uma área na qual sabemos qual é a vontade do Eterno, mas insistimos em seguir nossa própria vontade, nosso próprio caminho. Pouco a pouco, aquilo que parecia pequeno começa a produzir desequilíbrio. Nós estamos, nesses dias, estudando, e o que nós viemos meditando, primeiro, nos primeiros dias, nós utilizamos os números. E hoje nós iremos falar sobre o numeral 11, como uma imagem de excesso, transição e desordem que precisa ser realinhado. Se o número 10 aponta dentro da construção da nossa linha de estudo para a ordem e responsabilidade diante da vontade divina, o 11 nos convida a examinar aquilo que ultrapassou os limites e precisa retornar ao lugar correto. E essa reflexão é profundamente necessária, porque nem todo excesso parece pecado no começo. Às vezes, uma preocupação legítima ultrapassa o seu limite e se transforma em uma ansiedade. O desejo legítimo de crescer pode também transformar-se em uma ganância e, às vezes, despercebido. O zelo pode ultrapassar seu limite e transformar-se em intolerância. A correção pode ultrapassar seu limite e transformar-se em dureza. A prudência pode ultrapassar seus limites e transformar-se em medo. O trabalho pode ultrapassar seus limites e transformar-se em idolatria. O descanso pode ultrapassar seus limites e transformar-se em negligência. Até mesmo coisas legítimas, quando deixa de ocupar seu devido lugar,
pode produzir uma desordem. Então, há pessoas com a vida desordenada e olha para si e não vê um pecado moral, mas não sabe que está vivendo além dos limites dados por Deus. E uma vida pode estar totalmente atrapalhada, complicada, sem ter cometido imoralidades. Até mesmo coisas legítimas, quando deixa de ocupar o seu devido lugar, seus limites, produz caos. Por isso, o problema nem sempre está na existência de determinada coisa. Às vezes, o problema está no lugar que ela passou a ocupar. E é aqui que precisamos compreender novamente a profundidade da techuvá. Techuvá não significa apenas sentir tristeza pelo erro. Significa retornar, voltar, mudar de direção, realinhar o caminho. Imagine alguém caminhando por uma estrada. Ele não abandona a estrada de uma única vez. Primeiro desloca-se alguns centímetros, depois mais um pouco. Continua caminhando, acredita que está tudo bem, mas depois de algum tempo percebe que já não está no caminho original. É isso que muitos afastamentos espirituais acontecem. Não começa dizendo, vou abandonar a vontade de Deus. Não, ninguém diz isso. Começamos fazendo pequenas concessões, permitimos pequenas mudanças, toleramos pequenos desvios, até que um dia percebemos que aquilo que era uma exceção tornou-se um hábito. E aquilo que era um hábito começou a governar a nossa vida. Techuvá acontece quando reconhecemos: eu saí do centro. E então decidimos voltar. Por isso, o 11º dia não é um convite ao desespero, é um chamado ao realinhamento. Se algo está em excesso, ajuste. Se algo está em falta, complete. Se ultrapassou um limite, recue. Se perdeu a direção, retorne. Se permitiu que alguma coisa ocupasse um lugar que pertence ao eterno, restaure esta ordem. Essa é a essência da aplicação desse dia. Voltar ao centro da vontade de Deus. O mês de Elu, conhecido como quando o rei se aproxima, existe uma imagem profundamente conhecida na tradição judaica para explicar o mês de Elu. O rei está no campo. Imagine um grande rei vivendo dentro de seu palácio. Existem muralhas, existem portões, existem guardas, protocolos, salões. Para uma pessoa comum aproximar-se dele seria necessário atravessar diferentes níveis de acesso. Mas chega um determinado período em que o rei deixa o palácio, ele sai. O rei sai do palácio e vai ao campo. Vai ao campo caminhar entre os trabalhadores. Consegue imaginar? Ele vai ao encontro de pessoas comuns em suas rotinas. Agora, aqueles que dificilmente conseguiriam chegar até o trono, descobrem que o rei veio até onde eles estão. Imagina, vê se você consegue ver essa imagem. Essa imagem expressa a mensagem que queremos compreender no mês de Elu. É tempo de aproximação, é tempo de autoexame, tempo de corrigir os caminhos, tempo de pedir perdão, tempo de ajustar as rotas. Porque o rei está no campo. A questão é, o que faremos com esta oportunidade que temos de encontrar com o rei? Não é o momento de esconder.
Existe algo muito interessante na natureza humana. Quando erramos, nossa primeira reação, muitas vezes, é esconder. Foi assim que aconteceu desde o princípio. Quando Adão percebeu sua condição, escondeu-se. Quando ouviu a voz do Eterno no jardim, tentou fugir da presença daquele que ninguém pode realmente fugir. Então veio a pergunta de Deus a Adão: onde estás? Deus sabia onde Adão estava. A pergunta não existia para informar Deus, existia para confrontar Adão. Era como se o Eterno perguntasse: Adão, você percebe onde chegou? Essa continua sendo uma das perguntas mais importantes de Elu. Onde eu estou? Onde estou espiritualmente? Onde eu estou em relação à minha família? Onde eu estou em relação à minha palavra dada? Onde eu estou em relação aos meus compromissos? Onde eu estou em relação à minha vida de oração? Onde eu estou em relação às minhas finanças, à minha administração? Onde estou em relação à verdade? Onde eu estou em relação àquilo que Deus já me ensinou? Porque não existe verdadeiro retorno enquanto não reconhecemos onde estamos. Deus já conhece aquilo que tentamos esconder. Às vezes, comportamos-nos como se nossa confissão fosse revelar alguma coisa ao Senhor. Mas Deus já conhece. Ele conhece a palavra que ninguém ouviu. Ele conhece a intenção que ninguém percebeu. Ele conhece a atitude que escondemos. Ele conhece a motivação secreta do nosso interior. Ele conhece o ressentimento silencioso que nós carregamos. Deus conhece a culpa que carregamos. Deus conhece a área onde ultrapassamos os limites. Então, por que confessar? Porque a confissão não existe para informar Deus dos nossos erros. A confissão existe para tirar o homem do esconderijo. Enquanto escondemos, continuamos fugindo. Quando confessamos, começamos a retornar. É por isso que Selirot não é apenas um tempo para repetir palavras de perdão. Lembrando que Selirot significa tempo de oração. E nós estamos em Selirot, dentro do mês de Elu. É um tempo para sair do esconderijo, para colocar-se diante do rei aquilo que temos tentado proteger, tentado esconder, e dizer: Senhor, isso também precisa ser tratado. Quando o rei vem para o campo, é como Deus indo ao jardim. Ele não foi ao jardim para punir Adão, ele foi para reconciliar Adão com ele mesmo. Quando o rei está no campo, não devemos fugir. Talvez o Espírito Santo esteja iluminando alguma área da sua vida durante esta jornada. Quando isso acontece, não fuja. Quando a palavra confrontar, não endureça o coração. Quando a consciência acusar algo que precisa ser corrigido, não procure imediatamente uma justificativa. Quando Deus mostrar um excesso, ajuste. Quando Deus revelar uma falta, procure corrigir, complete-se. Quando Deus mostrar uma ferida, permita que ela seja tratada. Quando Deus revelar um pecado, confesse o pecado, saia do esconderijo. Quando mostrar uma direção errada, retorne para o caminho certo. Porque o rei não se aproxima apenas para mostrar o que está errado. Ele se aproxima para oferecer oportunidade de restauração.
E isso muda completamente a nossa compreensão de Elu. O Eterno não está procurando motivo para afastar você. Ele está oferecendo oportunidade para que eu e você possamos voltar. Existe ainda outro detalhe importante nessa imagem. O campo é o lugar da nossa vida real. O rei não encontra o povo apenas dentro do palácio. Ele vai ao campo. O campo representa a vida cotidiana que nós temos. O campo é onde trabalhamos, onde nós temos a nossa vida profissional. O campo é onde nós lutamos, onde nós enfrentamos o dia a dia, as lutas cotidianas. O campo não é apenas aonde plantamos a nossa semente, mas é aonde nós desenvolvemos a nossa vida. O campo representa o enfrentamento ao cansaço que eu e você temos todos os dias. O campo é onde cometemos os nossos erros, as nossas faltas. O campo é onde lidamos com as pessoas, com o dia a dia, com as indiferenças. O campo é onde nossas escolhas acontecem. Isso significa que Deus não está interessado apenas na nossa vida dentro do culto, dentro da igreja. Deus quer encontrar conosco no campo. Deus quer estar conosco na empresa. Deus quer estar conosco dentro da nossa casa. Deus quer fazer parte, estar conosco no casamento. Deus quer estar conosco nos nossos negócios. Deus quer estar conosco na administração do nosso recurso. Deus quer estar conosco nos relacionamentos, nas conversas. Deus quer estar conosco nas decisões que ninguém vê. É justamente nesses lugares que precisamos voltar ao centro, sabendo que Deus está no campo. Deus sai do palácio para nos encontrar no campo, para estar conosco, não para nos condenar, mas para nos direcionar, para nos reajustar. Porque uma pessoa pode parecer alinhada no templo, uma pessoa pode parecer estar corretamente quando está no culto, uma pessoa pode parecer estar em santidade quando está em um louvor, uma pessoa pode parecer estar em comunhão quando ela está na igreja e estar completamente desorganizada no campo, desorganizada nos negócios, desorganizada profissionalmente, financeiramente, pode estar com a família destruída. É muito fácil nós sermos corretos e nos apresentar correto quando estamos na igreja, no lugar de oração, no lugar sagrado. Alguém pode orar corretamente e negociar incorretamente. Alguém pode cantar sobre perdão e alimentar ressentimentos no seu coração. Pessoas podem falar de amor e tratar mal a sua própria família. Uma pessoa pode defender a verdade e viver pequenas desonestidades. Por isso, o rei vai ao campo, porque é no campo que a nossa verdadeira vida acontece. E é exatamente aqui que a história, dentro desse 11º dia, encontra o seu lugar. Uma antiga parábola judaica conta que um grande rei decidiu, certa vez, deixar o seu palácio. Abandonou temporariamente os portões de ferro, os grandes salões e o trono de ouro e desceu até o campo onde o povo trabalhava. Não chegou acompanhado por uma grande comitiva. Não houve trombetas anunciando a sua chegada. Não havia todo o protocolo do palácio. O rei estava acessível. Os trabalhadores perceberam que estavam diante de uma oportunidade que talvez nunca mais se repetisse.
Agora, poderiam se aproximar do rei alguém que jamais teria esta oportunidade? Poderiam falar ao rei? Poderiam apresentar os seus pedidos? Poderiam falar das suas necessidades com o rei? Poderiam colocar diante do rei aquilo que durante muito tempo não tiveram oportunidade de dizer. Alguns se aproximaram para pedir perdão, outros se aproximaram para pedir justiça, outros simplesmente apareceram e se aproximaram para agradecer ao rei. Mas havia um homem naquele campo que não queria aproximar-se. Ele estava escondido, ele estava afastado, ele carregava um segredo. Ele tinha consigo uma culpa antiga, uma dívida diante do rei. E quando percebeu que o rei havia descido justamente ao lugar onde ele estava, sua primeira reação não foi correr para reencontrar com o rei. A sua primeira reação foi fugir. Mas ele estava prestes a descobrir uma verdade que mudaria completamente a sua história. Às vezes, aquilo que mais tememos colocar diante do rei é exatamente aquilo que ele veio ao campo para restaurar. A história do rei que desceu ao campo. Conta-se em uma antiga parábola judaica que havia um grande rei que vivia cercado por toda a estrutura da própria realeza. Seu palácio era protegido por fortes portões, havia guardas, havia servos, conselheiros, salões, protocolos. Para uma pessoa comum aproximar-se daquele rei, era necessário atravessar muitas barreiras. Mas certa vez aconteceu algo inesperado. O rei decidiu deixar o palácio. Deixou para trás sua coroa, os portões de ferro, os tronos de ouro e desceu até o campo onde o povo simplesmente trabalhava. Naquele dia não chegou acompanhado de trombetas, não veio cercado de soldados, não exigiu cerimônias. O rei apresentou-se de maneira acessível, caminhando entre as pessoas como alguém que desejava ser encontrado. Quando os camponeses perceberam que estava entre eles, ficaram assustados. O rei estava ali no campo, no lugar onde eles trabalhavam. O rei estava no lugar onde sujavam as mãos. O rei estava no lugar onde enfrentavam o sol, no lugar onde suas vidas realmente aconteciam. Pouco a pouco, o medo transformou-se em surpresa, e a surpresa transformou-se em esperança. Eles compreenderam que estavam diante de uma oportunidade rara, poderiam falar diretamente com o rei, sem protocolos, sem intermediários, sem precisar chegar até o palácio. O rei havia vindo até eles. Alguns se aproximaram e rapidamente começaram a pedir perdão por impostos atrasados. Outros apresentaram situações de injustiça que haviam sofrido. Alguns pediram ajuda, outros não poderiam absolutamente, não pediram nada. Apenas agradeciam por estarem vivos e ainda possuírem pão sobre a sua mesa. Cada pessoa aproximava-se trazendo aquilo que carregava no coração. Mas havia um homem que não se aproximava. Enquanto todos caminhavam na direção do rei, ele procurava esconder-se. Aquele homem carregava um segredo. Anos antes, havia traído a confiança do rei. Parte da colheita devia ter sido entregue ao palácio, mas ele havia separado para si uma pequena porção. Talvez no início parecesse pouco. Talvez tenha pensado, isso não fará diferença. É apenas uma pequena quantidade. Ninguém descobrirá. Mas aquilo que parecia pequeno tornou-se um peso enorme dentro da sua consciência. O tempo passou, novas colheitas vieram, outros anos chegaram,
Mas a lembrança permanecia. Ele sabia o que havia feito. Talvez ninguém mais soubesse, mas ele sabia. E agora o rei estava no campo. Quando ouviu que o rei se aproximava, sua primeira reação foi fugir. Enquanto outros corriam para encontrar o rei, ele procurava um lugar onde pudesse esconder-se. Talvez tenha pensado: se ele me vir, vai lembrar do que fiz. Se o rei me reconhecer, eu poderei ser condenado. Se descobrir onde eu estou, está tudo terminado. Mas havia algo que aquele homem ainda não compreendia. O rei já sabia. Enquanto tentava esconder-se, aconteceu aquilo que ele mais temia. O rei olhou em sua direção, reconheceu e chamou-o pelo nome. Naquele instante não havia mais para onde fugir. O homem saiu lentamente do lugar onde estava escondido. Cada passo parecia pesado, a culpa de anos caminhava com ele. Quando chegou diante do rei, não conseguia sustentar a aparência. Mudou o seu semblante. Ele caiu aos pés do rei. As lágrimas começaram a correr pelo seu rosto e finalmente confessou aquilo que durante tanto tempo havia escondido. Contou sobre a colheita, sobre o que havia desviado, contou sobre o medo, relatou a sua culpa, contou sobre os anos tentando viver como se nada tivesse acontecido. Agora estava diante daquele que havia ofendido. A esperança é que ele recebesse uma sentença, mas a resposta do rei foi completamente diferente daquilo que ele imaginava. O rei disse: eu já sabia de sua falta. Imagina o impacto dessa palavra ao coração daquele homem. Durante anos, aquele homem tentou esconder algo que o rei já conhecia. Então o rei continuou: eu não desci até o campo justamente para encontrar aqueles que, como você, têm coragem de reconhecer suas faltas. E acrescentou: eu vim ao campo não para punir, mas para perdoar. Depois ordenou: levante-se, volte a trabalhar, e que desta vez sua colheita seja inteira para mim. Aquele homem aproximou-se esperando condenação. Saiu carregando restauração. Aquele homem chegou curvado pela culpa, mas saiu de pé. Aquele homem chegou tentando esconder o passado, saiu recebendo uma oportunidade de reconstruir um futuro diferente. O rei já sabia. Talvez esta seja uma das partes mais importantes da nossa história. O rei já sabe de tudo. O homem havia passado anos tentando esconder aquilo que nunca estivera escondido. E muitas vezes fazemos exatamente a mesma coisa diante de Deus. Tentamos esconder do eterno aquilo que ele já conhece. Escondemos pensamentos, escondemos intenções, tentamos esconder ressentimentos, tentamos esconder pecado, escondemos comportamentos, escondemos motivações. Mas o Salmo 139 nos lembra que o Senhor conhece o nosso assentar e o nosso levantar e conhece de longe os nossos pensamentos. Então, por que confessar? Se Deus já sabe, por que precisamos falar? Porque a confissão não existe para informar Deus. A confissão existe para libertar o homem do esconderijo. O Eterno já sabia onde Adão estava, mas perguntou: onde estás? O rei já conhecia a falha daquele trabalhador, mas esperou que ele saísse do esconderijo. É nesse momento que a techuvá começa. Enquanto justificamos, permanecemos escondidos. Enquanto culpamos os outros, permanecemos escondidos. Enquanto fingimos que nada aconteceu, permanecemos escondidos. Mas quando dizemos: Senhor, fui eu, algo muda. A porta da restauração começa a abrir.
A vergonha nos faz fugir, a techuvá nos faz voltar. A vergonha diz, esconde-se. A techuvá diz, volte. A culpa vai dizer, fuja. A misericórdia vai dizer, aproxime-se. O pecado sempre tenta convencer o homem de que Deus é justamente aquele de quem ele precisa fugir. Mas nós estamos estudando no mês de Elu, e Elu nos ensina o contrário. Quando percebemos que erramos, é justamente para ele que precisamos correr. Foi isso que Davi compreendeu. Quando seu pecado foi confrontado, ele não fugiu para longe do Criador. Ele clamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Davi compreendeu que o Deus diante de quem havia pecado era também o único que podia restaurá-lo. Esse é um dos grandes paradoxos da graça. Quando pecamos contra Deus, nossa restauração continua estando em Deus. Observe novamente a história. O rei veio até o campo. O trabalhador não chegou ao palácio, foi o rei que se achegou ao campo. Essa imagem nos ajuda a compreender a oportunidade espiritual representada por Elu. Nós estamos dia após dia apresentando aqui justamente esse período como tempo de proximidade, autoexame e retorno. O rei se aproxima e o homem é convidado a ajustar a sua rota. O campo representa a nossa vida como ele é, não representa a nossa aparência. O campo não representa a nossa imagem pública. Não aquilo que desejamos que os outros pensem sobre nós, mas o campo mostra a nossa realidade. É no campo que suamos, é no campo que erramos, é no campo que enfrentamos tentações, é no campo que lidamos com dinheiro, é no campo que tratamos a nossa família, é no campo que fazemos escolhas, é no campo que a nossa fé é provada. E é justamente ali que o rei deseja encontrar-nos. Deus quer entrar na nossa vida real. Talvez alguém pense que precise primeiro organizar completamente a sua vida para depois aproximar-se do Senhor. Mas a imagem que temos de Elu nos ensina outra coisa. O rei vem ao campo, ele encontra o agricultor com a roupa do trabalho, encontra as pessoas no meio da rotina, encontra o homem no lugar onde ele realmente vive. Deus não está esperando uma versão artificial de nós. Ele quer encontrar nossa realidade, nossa fraqueza, nossa luta, nossa dúvida, nossa culpa, nossa necessidade, porque somente aquilo que colocarmos diante do rei pode ser verdadeiramente tratado. A ordem hoje é: levante-se. Existe outra expressão extraordinária na resposta do rei. Depois de ouvir a confissão, o rei vai dizer àquele homem: levante-se. Isso é restauração. A graça não nos mantém eternamente ajoelhado diante do erro do passado. Ela nos conduz novamente de pé para vivermos de maneira diferente. O homem não recebeu permissão para continuar roubando a colheita. O rei não disse: não existe problema. O rei não disse: continue como estava. Não, ele disse: que desta vez sua colheita seja inteira para mim. Aqui encontramos a essência da verdadeira misericórdia. A misericórdia perdoa o passado, mas também exige uma nova postura no futuro. A graça restaura, mas ela também transforma, porque se a graça não te restaurar, não foi a graça que você alcançou. O perdão não existe para autorizar a repetição dos nossos pecados. O perdão existe para oferecer a oportunidade e a possibilidade de uma nova vida, de uma nova postura. O rei disse: desta vez a colheita seja inteira. Essa frase precisa permanecer em nosso coração nesse 11º dia. Que desta vez sua colheita seja inteira
inteira para mim. Talvez tenhamos oferecido ao Senhor apenas parte da colheita, parte do nosso tempo, parte do nosso coração, parte da obediência. Talvez tenhamos oferecido apenas parte dos nossos recursos, parte da nossa fidelidade, parte dos nossos relacionamentos. Talvez estejamos oferecendo apenas parte da nossa vida, mas o chamado de Techuvá é retornar por inteiro. Não basta confessar aquilo que fazemos ontem ou que fizemos ontem. Precisamos decidir como viveremos amanhã. O homem da parábola recebeu perdão, mas também recebeu responsabilidade. Volte ao campo, trabalhe novamente, produza novamente, mas dessa vez com integridade. Não fuja do Deus que veio restaurar você. Talvez esta seja a palavra central desse 11º dia. Não fuja. Se Deus tocar numa área escondida, não fuja. Se a palavra confrontar uma atitude, não fuja. Se o Espírito Santo lembrar de uma situação que precisa ser corrigida, não fuja. Se houver necessidade de pedir perdão, não fuja. Se houver necessidade de restituir, não fuja. Se houver um excesso que precisa ser ajustado, não fuja. Esta é a palavra de hoje. Não fugir. O rei está no campo. E o que estamos estudando neste dia resume exatamente essa lição. O segredo não é fugir, mas apresentar-se ao rei com sinceridade, permitindo que ele cure, permitindo que ele perdoe, permitindo que ele restaure aquilo que estava oculto. Talvez você tenha ultrapassado limites, talvez tenha errado, talvez tenha falhado, mas o caminho de volta continua aberto. A pergunta não é apenas o que você fez. A pergunta é o que você fará agora que o rei o chama pelo seu nome. Porque o homem daquela parábola entrou na presença do rei carregando um pesado fardo de culpa por ter errado no seu passado. Mas saiu carregando um futuro que ainda podia ser escrito. E esse continua sendo a oportunidade que Techuvá coloca diante de nós. O passado pode ser confessado, o erro pode ser corrigido, a rota pode ser realinhada e a próxima colheita pode ser completamente diferente da anterior. A história do homem escondido no campo nos conduz agora a uma pergunta pessoal. Em que área da minha vida eu saí do centro da vontade de Deus? Qual foi a área que eu me afastei do centro da vontade de Deus? Talvez não tenha acontecido uma grande ruptura. Talvez você não tenha abandonado sua fé. Talvez continue orando, carregando, congregando, estudando as Escrituras e servindo a Deus. Mas alguma coisa pode ter perdido a medida. E nem sempre o problema está naquilo que fazemos. Às vezes está na proporção que aquilo passou a ocupar. Existem coisas legítimas que, quando sai do lugar correto, começa a produzir desequilíbrio. Trabalhar é necessário, mas quando o trabalho ocupa o lugar da família, o trabalho ocupa o lugar da comunhão, o trabalho ocupa o lugar da presença do Eterno, alguma coisa saiu do centro. Planejar é sabedoria, mas quando o planejamento transforma-se na necessidade de controlar absolutamente tudo, alguma coisa saiu do centro. Descansar é necessário, mas quando o descanso se transforma em negligência, alguma coisa saiu do centro. Ter recursos é uma bênção, mas quando o dinheiro começa a governar decisões, o dinheiro começa a governar valores, o dinheiro começa a governar relacionamento, alguma coisa saiu do centro. Ter convicção é importante, mas quando nossas convicções produzem arrogância, as nossas convicções produzem desprezo pelas pessoas, alguma coisa saiu do centro.
Por isso, techuvá também significa recuperar a medida, voltar ao equilíbrio, restaurar a ordem, colocar novamente cada coisa no lugar correto. Uma das primeiras áreas que precisamos examinar são nossas palavras. Quando as palavras ultrapassam o limite, quantas situações poderiam ter terminado de maneira diferente se tivéssemos parado antes de falar? Uma palavra pode corrigir, mas também pode humilhar. Uma palavra pode confrontar, mas também pode ferir. Uma palavra pode estabelecer limite, mas também pode destruir relacionamentos. Há pessoas que dizem, eu apenas falei a verdade. Mas a questão não é apenas se aquilo era verdade. Também precisamos perguntar, como eu falei? Por que falei? Com qual intenção falei? Era necessário falar naquele momento? É possível usar uma verdade como instrumento de cura e também é possível utilizar uma verdade como uma arma. Nesse 11º dia, talvez o Eterno esteja nos chamando a ajustar nossas palavras, a ajustar nossa impulsividade. Talvez o Rei esteja nos chamando para ajustar a nossa sabedoria. Talvez o Rei esteja nos chamando para ajustar e nos mostrar menos necessidade de romper imediatamente, mais capacidade para ouvir. Talvez precisamos ajustar esta capacidade. Menos palavras que ferem, mais palavras que restauram. Talvez precisamos ajustar isso. Se passamos do limite, é tempo de voltar. Também podemos ultrapassar limites na maneira como corrigimos as pessoas. Quando a correção se transforma em dureza. Existe correção necessária. Pais corrigem filhos. Líderes corrigem aqueles que estão sob sua responsabilidade. E irmão pode advertir uns aos outros. Mas existe um limite entre corrigir e ferir. A correção bíblica procura restaurar. A dureza procura vencer. A correção deseja levantar. A humilhação deseja diminuir. Por isso precisamos examinar nossa motivação. Quando corrigimos alguém, queremos realmente restaurá-lo? Ou queremos provar que estamos certos? Queremos ajudar ou queremos demonstrar autoridade? Talvez algumas relações estejam feridas, não porque faltou verdade, mas porque faltou a misericórdia na maneira como a verdade foi apresentada. Voltar ao centro significa aprender a unir firmeza e compaixão, a unir verdade e graça, a unir convicção e humildade. Existe o excesso do trabalho, quando o trabalho passa do limite. Trabalhar é digno, produzir é necessário, sustentar a família é responsabilidade. Mas existe um momento em que aquilo que deveria servir à vida começa a consumir a própria vida. Há pessoas que conquistaram muitas coisas, mas perderam tempo com os filhos. Há pessoas que construíram empresa, mas destruíram seus relacionamentos. Há pessoas que aumentaram o seu patrimônio, mas diminuíram a comunhão com Deus. O problema não é o trabalho, o problema é quando ela passa a ocupar um lugar que não lhe pertence. Talvez o realinhamento desse 11º dia seja simplesmente reconhecer: preciso reorganizar minhas prioridades. Nem todo excesso é escandaloso. Alguns excessos são socialmente admirados, mas continua sendo excesso. Existe uma preocupação saudável. Quando a preocupação se transforma em ansiedade, aí é o problema. Uma preocupação saudável, ela nos faz planejar, ela nos faz preparar, ela nos faz organizar. Uma preocupação saudável nos faz ser responsável. Mas quando existe um ponto em que a preocupação deixa de produzir responsabilidade e começa a produzir tormento, passamos a viver
antecipadamente os problemas que talvez nunca aconteçam. Tentamos controlar situações que não estão sob o nosso controle. Perdemos o sono, perdemos a paz, perdemos a capacidade de desfrutar aquilo que Deus já concedeu. Volte ao centro, porque voltar ao centro significa reconhecer nossos limites. Existem coisas que podemos fazer, existem coisas que somente Deus pode fazer. Sabedoria é fazer com fidelidade aquilo que está em nossas mãos e confiar ao Eterno aquilo que está além das nossas mãos. Prudência é virtude. O problema é quando a prudência se transforma em medo. O medo paralisa. Medo pode nos travar. A prudência examina os riscos. O medo impede-nos de nos movimentar. A prudência pergunta como devo fazer. O medo diz, não faça nada. Há pessoas que chamam de prudência aquilo que, na verdade, é medo. Tem pessoas com medo de tentar, tem pessoas com medo de recomeçar, há pessoas com medo de pedir perdão, há pessoas com medo de enfrentar uma conversa necessária, há pessoas com medo de tomar uma decisão necessária. Talvez Deus esteja chamando você para sair desse desequilíbrio. Não para tornar-se imprudente, mas para permitir que a fé volte a ocupar o seu lugar. Outra área que exige profunda reparação ou exame são os recursos. Quando o dinheiro sai do lugar. Dinheiro é um instrumento, dinheiro é uma ferramenta. Nós precisamos do dinheiro. O perigo é que o dinheiro se torne o senhor. Quando o dinheiro ocupa seu lugar devido, serve à família. O dinheiro serve para generosidade. O dinheiro nos ajuda a construir, a cuidar e a realizar responsabilidade. Mas quando o dinheiro sai do lugar, começa a controlar os nossos corações. A pessoa passa a medir tudo por aquilo que pode ganhar. Quando o dinheiro sai do limite, a pessoa passa a medir tudo aquilo que ele pode conquistar. Relacionamentos tornam-se oportunidades. Pessoas tornam-se números. Princípios começam a ser negociados. Foi exatamente uma questão de colheita que revelou o coração do homem da nossa parábola. Ele havia separado para si aquilo que pertencia ao rei. O problema não era apenas a quantidade desviada, era o princípio quebrado. A pergunta desse dia é: minha mente está controlando ou está sendo controlada pelo dinheiro? Minha maneira de lidar com os recursos está no centro da vontade de Deus? Existe honestidade se tratando de dinheiro? Existe justiça quando se trata de dinheiro na minha vida? Existe generosidade quando eu estou na administração financeira? Existe responsabilidade? Existe gratidão se tratando do dinheiro? Ou o dinheiro começou a determinar coisas que deveriam ser determinadas pelo princípio do reino de Deus? Existe ainda um excesso particularmente perigoso: a atividade religiosa, quando a religião substitui a comunhão. É possível estar muito ocupado com coisas de Deus e ter pouco tempo para Deus. É possível participar de reuniões, organizar evento, estudar, ensinar, servir e assim ainda permitir que o coração se torne seco sem a presença de Deus.
porque a atividade espiritual não substitui a comunhão com Deus. O rei está no campo, não apenas para receber nosso serviço, ele deseja receber nosso coração. Elu nos chama a perguntar: minha oração continua sendo encontro? Minha leitura da palavra continua produzindo transformação? A minha adoração ainda nasce na gratidão? Ou tudo se transformou apenas em rotina? Às vezes não precisamos fazer mais. Precisamos voltar a fazer com o coração correto. Essa é uma das aplicações mais práticas desse 11º dia. Se algo está em excesso, ajuste. Talvez seja trabalho demais, talvez seja preocupação demais, talvez sejam palavras ditas demais, talvez seja controle demais, talvez seja uma cobrança exagerada, talvez uma rigidez demais, talvez seja tempo demais investido em algo que não deveria ocupar tanto tempo. Mas existe uma segunda parte igualmente importante. Se algo está em falta, complete. Talvez falte oração, falte descanso, talvez esteja faltando tempo com a família, tempo de generosidade, talvez esteja faltando paciência, humildade, talvez esteja faltando pedir perdão, talvez falte coragem para corrigir algo que vem sendo adiado. Techuvá não significa apenas retirar aquilo que está errado. Techuvá também significa restaurar aquilo que está faltando. Nesse dia que estamos sendo apresentados a Elu como tempo de autoexame, ajuste de rota e retorno à vontade do Eterno, precisamos de uma prática, o autoexame. O autoexame precisa produzir em nós uma decisão. Mas o autoexame só possui valor quando ele produz em nós uma decisão. Não basta identificar o excesso, é preciso ajustar. Não basta reconhecer a falta, é preciso completar. Não basta perceber o desvio, é preciso retornar à rota. Não basta confessar os erros, é preciso tomar a atitude de uma mudança. Foi exatamente isso que aconteceu com o homem da parábola. O rei não disse apenas, eu te perdoo. Também não disse, volte a trabalhar e que desta vez sua colheita você possa fazer como quiser. Não. Ele disse, volte ao trabalho e que desta vez sua colheita seja inteira. O perdão restaura o seu passado, mas a obediência deve transformar o seu futuro. Essa é a techuvá verdadeira. Não apenas receber misericórdia pelo caminho errado, mas escolher uma direção diferente a partir de agora. Qual área precisa voltar ao centro? Nesse momento, não pense em outra pessoa. Não pense no cônjuge, não pense nos seus filhos. Não pense no irmão da igreja. Não pense no seu líder. Não pense naquele que lhe feriu. A pergunta desse 11º dia é pessoal. Onde eu preciso voltar ao centro? Onde eu passei dos limites? Onde eu estou exagerando? Onde eu estou negligenciando? Onde eu perdi a medida? Onde a minha carne começou a governar? Onde as minhas emoções passaram a dirigir as minhas decisões? Onde a minha vida tem perdido sentido? Onde a minha vontade ocupou o lugar da vontade de Deus? Talvez a resposta seja desconfortável, mas lembre-se da parábola. O rei já sabe. Você não precisa esconder. O homem escondido no campo descobriu que a confissão que ele mais temia foi justamente o caminho para recuperar a sua dignidade.
O ensino conclui que é melhor expor ao Senhor aquilo que está oculto e permitir que Ele cure, que o Senhor perdoe, que o Senhor restaure. Essa é a boa notícia deste dia. O rei está próximo. Portanto, não desperdice a oportunidade fugindo. Aproxime-se do rei, converse com o rei, confesse ao rei, entregue-se ao rei, aceita a correção, realinhe, volte ao centro. Talvez você tenha ultrapassado limites, mas ainda existe caminho de retorno. Talvez tenha perdido o equilíbrio, mas ainda existe a possibilidade para um realinhamento. Talvez você tenha escondido algo, alguma coisa durante muito tempo, mas aquilo que é colocado diante da luz pode finalmente ser tratado. O rei está no campo e quando ele chama pelo nome, não é hora de correr para longe. É hora de sair do esconderijo e voltar ao centro da sua vontade. Chegamos ao final desse 11º dia com uma verdade muito clara diante de nós. Deus não está apenas nos chamando para reconhecer que erramos. Ele está nos chamando para voltar ao centro. Talvez o maior perigo não seja apenas uma grande queda. Às vezes o maior perigo é um pequeno desvio que se tornou habitual. Uma palavra fora da medida, uma preocupação que passou do limite, um trabalho que ocupou espaço demais, uma mágoa que permaneceu há muito tempo dentro de você, uma área financeira que deixou de obedecer os princípios do reino, uma decisão repetida que foi pouco a pouco afastando o nosso coração da vontade de Deus. É exatamente por isso que em Elu é tão importante, é tão precioso, porque ele nos convida a perceber aquilo que saiu do lugar antes que o desequilíbrio se torne destruição. É tempo de parar. É tempo de examinar. É tempo de corrigir. É tempo de realinhar. E, sobretudo, tempo de voltar. A história do homem escondido no campo nos ensinou que o rei já conhecia sua falta. O que faltava não era informação, faltava confissão. Faltava coragem para sair do esconderijo, faltava um encontro verdadeiro. E quando finalmente se apresentou, descobriu o que jamais imaginaria. O rei não havia descido ao campo apenas para encontrar culpados. O rei havia descido para restaurar quem tivesse coragem de reconhecer suas faltas. Essa é a grande mensagem deste dia. Talvez exista coisas que você tem tentado esconder, mas Deus já conhece. Talvez exista excessos que você vem justificando, mas o Espírito Santo já está mostrando. Talvez exista faltas que você vem adiando corrigir, mas hoje é a oportunidade deste ajuste. Se algo está em excesso, diminua. Se algo está em falta, complete. Se algo saiu do lugar, reposicione-se. Se você saiu do caminho, retorne. Porque techuvá não é apenas lamentar a distância, é diminuir a distância. Não é apenas reconhecer o desvio, é mudar a direção. Não é apenas confessar a falta, é permitir que o Eterno reorganize a vida. Uma das últimas palavras do rei ao homem da parábola foi profundamente significativa. Que desta vez sua colheita seja inteira para mim. Essa frase resume o espírito desse 11º dia. O problema não era apenas aquilo que o homem havia feito no passado. O rei estava interessado na próxima colheita, ou seja, o que você fará a partir de agora?
É possível receber perdão e continuar vivendo da mesma maneira desorganizada. É possível emocionar-se durante as orações e poucos dias depois voltar exatamente aos mesmos excessos. É possível reconhecer o erro e não corrigir o caminho. Por isso, o Eterno não deseja apenas uma confissão sincera, deseja uma próxima colheita diferente. Talvez você tenha falhado em palavras, que a próxima colheita seja marcada por mansidão. Talvez tenha falhado na família, na próxima colheita seja marcado por presença, cuidado e amor à sua família. Talvez tenha falhado nos negócios, na próxima colheita seja marcada por justiça e integridade nos seus negócios. Talvez tenha trabalhado e falhado na vida espiritual, que a próxima colheita seja marcada por comunhão. Talvez tenha ultrapassado limites, que a próxima colheita seja marcada por equilíbrio. O passado não pode ser reescrito, mas a próxima colheita ainda pode ser feita diferente. Existe algo liberado quando paramos de lutar para manter a aparência. Enquanto tentamos convencer que tudo está bem, nós gastamos energia, escondemos aquilo que Deus deseja tratar. Mas quando saímos do esconderijo, a cura pode começar. Talvez você não precise contar sua vida inteira para todas as pessoas, mas precisa parar de escondê-la do Senhor. Apresente o coração como ele é e como ele está, sem discursos, sem desculpas, sem justificativa. Diga, Senhor, passei do limite aqui. Senhor, negligenciei nisso. Senhor, preciso corrigir esta área. E o mais importante, diga ao Senhor, eu estou voltando. É exatamente esse convite final. Não esconder aquilo que está oculto, mas permitir que o Senhor cure, perdoe e devolva a dignidade. Eu gostaria de orar por você. Pai eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Nesse 11º dia de nossa Selihot, nos colocamos diante da tua presença com sinceridade. Tu conheces cada área da nossa vida e sabe onde ultrapassamos limite, onde perdemos o equilíbrio e onde saímos do centro da tua vontade. Hoje não queremos esconder nada de ti. Sonda-nos, mostra-nos aquilo que precisa ser ajustado e dá-nos coragem para corrigir nossas rotas. Se existe excesso, ensina-nos a reduzir. Se existe falta, ajuda-nos a complementar. Se existe pecado, concede-nos arrependimento verdadeiro. Se existe culpa, conduz-nos ao perdão. Não permitas que a vergonha nos faça fugir da tua presença. Como o rei da parábola, aproxima-te de nós e restaura a nossa dignidade. Que a nossa próxima colheita da nossa vida seja inteira para ti, marcada pela verdade, pela justiça, equilíbrio, fidelidade e amor. Oramos em nome de Jesus e Yeshua, o nosso Messias. Que Deus te abençoe. Se esta mensagem falou ao seu coração, continue conosco nesta jornada. Nós estamos das ruínas ao perdão. Estamos no mês de Elu, retorno ao eterno. Estamos caminhando diariamente em direção a uma vida mais alinhada com a verdade e com a vontade de Deus. Estamos permitindo que cada estudo revele aquilo que precisa ser restaurado, corrigido e amadurecido em nós. Também convido você a participar dos nossos grupos de estudos do WhatsApp, onde nós compartilhamos os conteúdos, tudo sobre o nosso ministério, orientações, mensagens. Você é bem-vindo. O link para participar está na descrição deste vídeo. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Sempre existe alguém que precisa voltar. Talvez uma pessoa esteja escondida atrás da culpa, da vergonha ou do medo, sem perceber que o rei já se aproximou e está a chamando pelo nome. Não fuja.
Volte ao centro. O rei está no campo. E lembre-se disso. Quando o rei desce ao campo, não é hora de esconder a culpa, mas de entregar as chaves do coração. Techuvá é sair do esconderijo, corrigir a rota e decidir que a próxima colheita será inteira para o Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro.